Boa noite, amados irmãos, paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para ler o capítulo de João, capítulo 6, né? Hoje nós vamos estar lendo o capítulo de João 6, fazendo a leitura da palavra do Senhor, para que Deus possa aí estar nos ensinando, nos direcionando e nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com a Bruninha, ela vai dar um alô aqui para você. Né? A gente vai estar junto aqui, orando, pedindo a direção de Deus, né? Pedindo a direção do Espírito Santo, para que Ele possa nos ensinar a sua palavra. Amém? Fecha teu olho aí, vamos orar, pedir a direção de Deus, em nome de Jesus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, eu peço a Ti, Senhor, estenda Tuas mãos sobre a minha vida e sobre o meu coração, perdoando as minhas falhas, os meus erros, os meus pecados. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, para que o Senhor possa estar trazendo sobre mim o Teu perdão, a Tua graça, a Tua glória e a Tua misericórdia sobre a minha vida. Pai, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho diante de Ti, mas também sei, Senhor, que o Senhor é aquele que me ensina, me direciona e me corrige, para que eu possa crescer a cada dia mais na Tua presença. Senhor, eu peço a Ti, fala comigo, me dá a Tua direção, revela a Tua palavra em nosso coração, e que o Teu Espírito possa falar através de nós, para que o Teu nome seja glorificado para sempre. Fala conosco, amado Espírito Santo. Eu peço a Ti, meu amigo, guia-me segundo a Tua promessa, a Tua palavra e o Teu entendimento, para que eu venha glorificar o meu Senhor aqui na terra, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que tudo que nós formos fazer, nós temos que estar pedindo a direção de Deus, porque é o próprio Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina, que nos direciona para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Ele venha revelar essa palavra no seu coração, assim como Ele vai revelar o nosso, a qual a Bruninha vai estar lendo, e depois nós vamos estar mencionando aquilo que o Espírito Santo fala no nosso coração. Amém? Hoje é João capítulo 6, nós vamos começar no versículo 1, a primeira multiplicação de pães. Amém? Pode começar, Bruna. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já sabia em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram.
Eram cerca de 5.000 homens. Então tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Amém. Aqui nós estamos diante do primeiro milagre de Jesus, né? Primeiro milagre de multiplicação dos pães, onde Jesus, ele estava com a multidão orando e o povo não tinha o que comer, né? E ele perguntou, né? Onde arranjaremos pão para todos esse povo? Né? Jesus fez essa pergunta só para pô-la à prova, né? Felipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Né? Que nós vemos que Jesus, ele cata 5 pães, né, de cevado e 2 peixinhos, e ele multiplica pão para uma multidão. Então ele multiplicou os pães e depois ele multiplicou os peixes, né? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada e 2 deixados por aqueles que não tinham comido. 12 cestos, né? Jesus fez a multiplicação de pães. Todos eles comeram que se fartaram, e o que sobrou deu 12 cestos, né? Você imagina ali quantas pessoas não tinha ali naquele lugar. Agora você imagina quantas pessoas tinham naquele lugar ali para essa multiplicação de pães e 2 peixinhos, e ainda sobraram 12 cestos. Esse foi um dos primeiros milagres de Jesus, né? Nós vimos aqui o primeiro milagre da multiplicação de pães, onde Jesus multiplica o pão e os peixes. Amém? Nossa, 5.000 pessoas. Para 5.000 pessoas, mas ele fala 5.000, né? Mas há muito mais de 5.000. 5.000 só homens, né? Porque ele conta homem e mulheres, né? 5.000 só homens e mulheres, né? E as crianças que estavam ali? E as mulheres? Você entendeu? Então havia muito mais, né? Mas eles falam mais de 5.000. Mas tinha muito mais de 5.000 pessoas ali. Nós vamos ver depois, porque aqui tem o livro, ó, tá vendo? Mateus 14, 22, 36 e Marcos do 6, 45 ao 56, né? É a continuação que a gente vai ver aqui, né? Olha lá, Mateus 14, 13, 21, Marcos 6 ao 30, do 30 ao 44, e Lucas no 9, do 10 a 17.
essas três passagens ainda fala também dessa multiplicação de pães. Aí, à medida que você vai lendo, você vai ver que é muito mais de 5.000 pessoas. Né? Continua. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que ele tinha partido sozinho. Que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Amém. Aqui nós vemos que os discípulos, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco andando sobre o mar e ficaram atemorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenha medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aqui a gente vê Jesus andando sobre o mar, Jesus andando sobre o mar. Não é normal uma pessoa conseguir andar sobre as águas, amado? Então, nós vimos aí que Jesus, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele também era 100% Deus, Porque foi Jesus que andou sobre as águas, E Jesus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e ele era o próprio Deus, Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus e testemunhava de Deus. Então nós vemos aqui que não é normal, qualquer pessoa normal não conseguiria andar sobre as águas, E nós vamos ver uma parte mais que ele anda sobre as águas. E nós vamos ver que os discípulos ficaram atemorizados. Por quê? Porque ninguém estava acostumado em ver alguém andando no meio sobre o mar, sobre a água. Principalmente na situação que eles estavam, Havia uma tempestade ali, Eles estavam passando por uma tempestade e as águas estavam agitadas, E soprava um vento muito forte. E isso fez com que ele viesse andando sobre as águas. Quando entraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, como chegaste aqui? Vai ler, Bruno. 25. Jesus. 25? Qual que você está lendo? Peraí, esse aqui. Então, Jesus, o pão da vida, 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Amém. Deixa eu só explicar isso aqui para a gente entender bem,
Jesus está falando para eles, né? Vocês estão atrás de mim porque vocês viram multiplicar os pães e os peixes, né? E não é isso que eu quero que vocês... É praticamente isso que Jesus está falando para eles, né? E não é isso que eu quero que vocês venham buscar. Eu quero que vocês venham buscar o alimento, né? O alimento para sua alma, né? Para o seu espírito, que era a palavra de Deus para a vida deles, né? Mas eles estavam dando mais importância aos sinais miraculosos e os milagres que Jesus fazia, né? E Jesus, olhando para isso, Jesus chama a atenção deles, né? A gente vai ver Jesus chamando a atenção dele, né? Vocês estão me procurando não porque querem os sinais miraculosos. Vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães que ficaram satisfeitos. Ou seja, eles tinham que buscar Jesus pelo aquilo que Jesus estava demonstrando, né? Pelos milagres, eles tinham que ser cativados, eles tinham que falar, não, esse é verdadeiramente um homem de Deus, né? Mas eles não, Jesus olha para eles e Jesus percebe que eles estavam atrás de Jesus por causa dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou. Eu tenho uma abençoada aqui que eu acho que ia seguir Jesus por causa disso. Né, Bruninha? Ia ou não ia? Hã? Você ia seguir Jesus? Né? Com certeza ela correria atrás de Jesus por causa da comida e dos peixes. Né, Bruno? Não trabalhem pela comida, né? A gente, quer dizer, ele está falando aqui, ó, não façam isso, não busque o alimento, né? Não trabalhe só para comer, mas não é esse tipo de alimento que eu quero que vocês comam, né? Porque essa comida, ela estraga, né? A comida que a gente come para alimentar, ela estraga. Mas ele está falando, você tem que se alimentar da comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, que é a salvação eterna, né? Através da palavra. Continua, Bruno. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram... Leu 27. Mentira. Não trabalhem pela comida... Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Amém. Deixa eu só dar uma explicadinha aqui, senão a gente vai... Jesus respondeu, 29, Jesus respondeu, e a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal miraculoso mostrará? Que sinal miraculoso mostrará para que o vejamos e cremos em ti? O que farás? Né? Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães e os caras que tipo de milagre você vai fazer ainda para a gente poder crer em você? Porque a gente não está crendo, praticamente eles estão falando isso, né? Então eles estão falando aquilo que Jesus estava falando, que eles estavam atrás de Jesus por causa dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou, né? Agora ele acabou de confirmar com a boca dele que eles não estavam crendo em Jesus, eles queriam outro milagre miraculoso para mostrar para que o vejamos e cremos em ti, porque eles não estavam crendo. Por isso que Jesus fala aquilo, né? Vocês têm que procurar comida que permanece para sempre, não a comida que vocês comem e estragam. Ai, meu Jesus. Que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás?
Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu de comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus. Continua, Bruno. Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Amém. Aqui Jesus estava falando com eles porque Jesus percebeu que eles não criam nele, né? E eles querendo, Jesus fala para eles que, né, vocês estão procurando a comida errada, né? Declarou-lhe Jesus, diga a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas o meu Pai, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Quem é esse pão? Você não prestou atenção no que eu estava lendo? Quem é esse pão? Ele está falando de um pão aqui, ó. Vou ler de novo. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. De quem que ele está falando? Jesus. De Jesus, né? Aí Jesus vai declarar aqui, ó. Então Jesus declarou, eu sou o Pão da vida. Jesus, ele está declarando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Ó. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Né? Eles não estavam crendo em Jesus, eles não estavam crendo, mesmo ele vendo Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães, e mesmo ele estando ali vendo o conhecimento de Jesus, eles ainda não tinham crido em Jesus, né? Aí Jesus fala para ele, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim jamais rejeitarei, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? Não a minha vontade. Continua, Bruno. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José. Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus. Peraí, deixa eu explicar isso aí. Né? Aqui eles estavam confundindo, né? Porque eles conheciam Jesus humano, né? Jesus José, filho de José, né? E eles vão perguntar, mas esse aí não é o filho de José? A gente viu ele, conviveu com ele. Agora ele está mentindo, ele está falando que desceu do céu. Como que ele vai falar que desceu do céu? Né? Mas eles não sabiam que Jesus foi nascido através de Maria, e Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, né? Por isso que Jesus está falando, eu desci do céu, né? E eles não estão entendendo, né? Aí eles falam, mas isso aí não é o filho de José?
Como é que ele fala que desceu do céu se a gente viu ele nascer e crescer aqui com nós, né? Então eles entraram em contradição, né? Eles não estavam crendo em Jesus porque eles estavam acostumados a ver Jesus trabalhar lá, né? Sabia que ele era filho de José e conhecia a vida de Jesus, né? Continua. Respondeu Jesus: Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram um maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está falando da salvação, né? Aquele que comer deste pão, né? Aquele que buscar Jesus, aquele que se empenhar, né, em conhecer Jesus e andar nos caminhos do Senhor, andar na lei de Deus, né? Ele está falando que ganhará a vida eterna. Aquele que comer desse pão receberá a vida eterna. O que é a vida eterna? A salvação eterna, né? Com Cristo, né? E aqui ele está falando a respeito da salvação, né? Quem buscar esse pão, quem comer desse pão. O que é o pão? Hoje o nosso pão é a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela representa Jesus. Então, a palavra é o pão vivo que desceu do céu, né? Nós lemos lá atrás, no começo, que João fala assim, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então ele está falando que Jesus se transformou no verbo, né? Jesus se transformou na palavra de Deus. Hoje nós lemos a palavra de Deus para conhecer Jesus. Por quê? Porque Jesus hoje é a palavra, né? E ele também é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, né? Então através da palavra nós vamos conhecer Jesus. Por isso que ele era verbo, né? Por isso, quando ele era verbo, ele era a palavra. E agora virou carne, né? E agora a palavra está conosco também, né? É muito sugoi isso aqui. Se a gente for aprofundar na meditação aqui, meu Deus, vai longe. Amém? Aí ele está falando aqui no versículo 51, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui ele está falando da Santa Ceia, né? Lembra quando a gente faz a ceia? A gente pega o pão e come o pão, né? E depois a gente bebe o suco da vide, né? Como se fosse simbolizando o sangue de Jesus. Por isso que a gente faz isso na Santa Ceia. Porque ele fala assim, quem comer de mim, né? Ele está falando aqui, ó. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, né? Então o pão representa a carne de Jesus, né? E o suco representa o sangue, né? Por quê? Porque ele vai falar aqui, ó, que eu darei pela vida do mundo, né? É a vida de Jesus. O que é a vida? A vida é o sangue, né? O sangue simboliza a vida, né? 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Aí, tá vendo? Beber o seu sangue e comer da sua carne, né? Que seria a ceia, né? Eles não entendem, né? Eles aqui respondeu, no 52.
Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comer? Né? Eles estavam bem longe da realidade. Jesus estava falando espiritualmente e eles estavam entendendo carnalmente, né? Continua, Bruno. 54? Deixa eu ler o 53. Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Continua. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém. Aqui a gente vê aqui, igual ele falou na ceia, né? Quando eles estavam ceiando, ele foi lavar os pés de Pedro, e Pedro falou assim: não sou digno de você lavar meus pés, né? E aí Jesus falou assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, né? Aí Pedro falou assim: então lava debaixo do braço, lava aqui, lava a perna, lava tudo. Aí ele falou assim: aquele que toma o banho não precisa se lavar. Ai, Pedro é uma benção. Ele queria tomar banho. Quando Pedro falou assim: não sou digno de você lavar meus pés, né? Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Aí ele falou assim: vixe, então dá um banho, ó, lava as pernas, lava. Pedro era uma benção. Oh, Jesus, né? E Pedro falou assim: então me dá um banho completo. Aí Jesus vai para ele e fala assim: não é necessário que tome banho. Aquele que já se lavou, não é necessário que tome banho, né? Porque Pedro também não entendeu, né? É igual eles aqui, eles não estão entendendo, né? Como que nós vamos comer a carne desse homem, que ele está oferecendo a carne dele para nós comer, né? Mas eles não entenderam o que Jesus estava falando espiritualmente, né? Por isso eles entendem na carne. Da mesma forma como o Pai que vive, e me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum: aquele que comer desse pão viverá para sempre. O povo comeu o maná, mas morreram. Por que Jesus falou que o povo comeu o maná e morreu? Porque mesmo depois dos milagres que Jesus fez tudo para eles lá no deserto, eles ainda pediu codorniz, e Deus pediu carne, e Deus deu codorniz para ele comer, né? Comeram maná, comeram codorniz, tinha coluna de fogo que clareava eles durante a noite, né? E esquentava eles durante a noite. E tinha a coluna das nuvens, né? Que Jesus colocava sombra, para fazer sombra para eles não queimar no sol escaldante do deserto, né? E Jesus fez um monte de milagre naquele deserto para aquele povo, e aquele povo estava com os olhos fechados e o coração também fechado para Jesus. E eles não conseguiam ver nada, né? Uma coisa que era para durar 40 dias, durou 40 anos por causa da teimosia do povo, né? Por causa da desobediência e da teimosia do povo, eles andaram 40 anos. Era para ser 40 dias para atravessar o deserto. Jesus deixou eles perambulando, perdido. Só que nesses 40 anos, nem a roupa deles estragaram, nem as sandálias estragaram. Eles andaram 40 anos no deserto, sem parar.
E as sandálias dele não estragaram, e as roupas deles não ficaram velhas, não estragaram. Mas ficaram 40 anos por causa da sua teimosia e porque não obedecia a Deus. E ele dizia isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Vamos? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que escolhi os 12. Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Aqui nós vemos que Jesus, ao anunciar a palavra, Jesus estava anunciando a palavra: eu sou o pão da vida, Se vocês não comerem do meu corpo e beber do meu sangue, vocês não têm parte comigo e praticamente não alcançarão a vida eterna, Ouviram isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram. Jesus lhe diz: Isso os escandaliza? Quando Jesus fala isso, escandaliza, Jesus viu ali que muitos deles não criam, E muitos deles não criam e não queria também obedecer a palavra de Jesus, a qual Jesus estava falando, Aí Jesus olha para eles e fala dessa forma para ver se eles abrem os olhos, para ver se eles se despertam para aquilo que Jesus estava falando, que ele era o pão da vida e ele foi enviado por Deus para que eles pudessem estar se alimentando da palavra de Jesus, daquilo que Jesus tinha para oferecer, E aí Jesus pergunta para ele, Jesus lhes disse: Isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Se isso escandaliza vocês, o que vocês vão falar então quando vocês viram o Filho do Homem subir, Jesus estava falando quando ele ressuscitasse, Jesus estava falando da ressuscitação dele. O Filho do Homem subir para onde ele estava, que era para o céu. Aí ele continua no 63. O Espírito da vida, a carne não produz. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse é Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam.
e quem o iria trair? E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser quem isto lhes seja dado pelo meu Pai, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Aí, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, né? Hoje acontece muito isso também dentro das igrejas, né? Muitas pessoas se frustram, né, com outras pessoas, né, com palavras que são ditas, né, e se magoam e acaba saindo da presença de Deus, né? Saindo, deixando, abandonando Jesus, abandonando a fé para sair por causa de algumas situações que aconteceu, né? E aqui a gente pega um conselho muito grande, né? Nem todos que estão dentro da igreja estão com a mesma visão e estão com o mesmo objetivo. Nós vamos ver isso aqui, porque eles voltaram, né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Ou seja, eles vinham com Jesus, mas eles já não estavam crendo, né? Ele já estava duvidando que Jesus era Jesus e que... Aí Jesus fala para ele que ele era o pão da vida e que eles tinham que comer do sangue e da carne do Senhor. Aí eles se escandalizaram mais ainda, né? Falou, não, isso aí não é o filho de José, né? Aí Jesus fala que desceu do céu. Aí ele fala, mas isso aí não é o filho de José, nós não vimos ele nascer, ele não era carpinteiro, não trabalha lá na cidade, né? Então eles não estavam crendo de jeito nenhum em Jesus, né? E aí o que aconteceu? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Por quê? Porque muitos não criam na palavra, muitos estavam querendo crer da maneira deles, do jeito dele, de uma forma confortável. Mas quando eles viram a realidade da palavra, resolveu parar de seguir Jesus e achou que Jesus estava errado no que Jesus estava falando, porque eles não creram em Jesus. Aí, olha só o que aconteceu. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Quer dizer, havia uma multidão ali, seguindo Jesus. Quando Jesus falou a verdade para eles, eles acharam que aquela palavra era muito dura e deixaram de seguir. Só ficou 12. Ou seja, toda aquela multidão foi embora. Só ficou os 12 discípulos que estavam com Jesus. Aí Jesus fala assim, não tem importância, porque aqueles que o meu Pai não enviou até mim não vai ficar comigo, né? Porque eles estavam ali, mas eles não criam em Jesus, né? E é melhor você não ter uma multidão seguindo você que não acredita em você, do que você ter uma multidão que segue você e não acredita em você. Eles vão andar ao contrário daquilo que você prega, né? Então aquela multidão se dispersa e vai embora, sobrando só os 12 discípulos que Jesus havia chamado, né? Olha só o que Jesus fez. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não vão querer ir? Jesus olha para os 12 discípulos que sobrou e ainda falou para eles, vocês também não querem ir embora não? Vocês também não estão crendo em mim também não? Vocês não querem ir embora não? Aí Paulo toma a palavra e olha só, Paulo não, Pedro, né? Aí Simão Pedro, no versículo 68, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Só aqueles 12 discípulos que Jesus chamou acabaram crendo realmente em Jesus, né? Jesus então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é diabo. É mole?
Você tinha uma multidão seguindo, né? A multidão foi embora porque Jesus falou umas palavras duras. Eles não creram e foram embora. Aí sobra 12. Aí Jesus falou assim: eu chamei vocês 12. E no meio de vocês ainda tem um que é diabo. Que pergunta você faria? Será que é eu? Será que é eu? Será que é eu? Acho que os 12 ficou desse jeito, né? Quem que é diabo? Quem que é o diabo? Eu não quero ser o diabo. Será que é eu? Né? Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é o diabo, é um diabo. Ele referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-los. Amém? Que foi Judas Iscariotes que traiu Jesus, né? Com um beijo e entregou eles aos soldados romanos. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma visão ampla aqui, né, do livro de João. Aqui fala bastante coisa, né? Nós vamos começar aqui ele falando da multiplicação dos pães, né? A gente vai ver essas multiplicações dos pães mais para frente, nos outros evangelhos. Judas é aquele que falou que naquele que ele desse um beijo era aquele negócio lá? É. Esse é o Judas Iscariote. Tem outro Judas na Bíblia, mas esse é o Judas Iscariote que traiu Jesus com um beijo, né? Aí nós temos aqui a primeira multiplicação de pães, né? Temos aqui Jesus anda sobre as águas. Já passou. Jesus anda sobre as águas. É isso, não é? Jesus, o pão da vida. Jesus anda sobre as águas. Jesus declarando que ele é o pão da vida. Muitos discípulos abandonam Jesus. E depois fala dos discípulos que abandonaram ele, né? Ó, Jesus primeiro fez os milagres. 5 pães e 2 peixinhos. Multiplicou, sobrou 12 cestos. Para aquele povo, para aquela multidão, né? Aí qual é o próximo título? Jesus anda sobre as águas. Só que aí já a multidão já não vê. Próximo. Jesus, o pão da vida. Ele vai pregar a respeito de que ele é o pão da vida e que eles precisam comer do pão e da carne de Jesus para que tenham vida eterna. Onde os discípulos se escandalizam. E no último... Muitos discípulos abandonam Jesus. No último ele já fala dos discípulos que o abandonaram. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Amados, ainda hoje tem muitos discípulos que abandonam Jesus, né? Tem muitos, só pela graça e misericórdia de Deus. Nós temos que orar muito para que essas pessoas permaneçam e abram os seus olhos espirituais para que eles possam realmente entender a palavra de Deus e saber que Deus é Deus e Deus pode todas as coisas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa leitura maravilhosa. Nós temos aqui uma riqueza, né, da palavra de Deus. Se a gente for... Eu procurei ser bem breve para não demorar muito, que era 70 versículos, né? Se a gente fosse ministrar um pouco mais, talvez ia ficar muito longo o vídeo, tá bom? Mas eu fiz o mais rápido que eu pude, tentando aí explicar o máximo de coisas possíveis. Se você tiver alguma pergunta, né? Se você não entendeu alguma coisa e querer perguntar, é só mandar aí um e-mail para mim, a gente vai estar respondendo, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Por essa maravilhosa palavra. Por essa maravilhosa palavra. Onde o Senhor se declara, Pai. Onde o Senhor se declara, Pai. A nós. A nós. Como o pão da vida. Como o pão da vida. O pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. E nós entendemos, Senhor. Nós entendemos, Senhor. Que temos que ter parte contigo. Que temos que ter parte contigo. Quando ceiamos. Quando ceiamos. Temos que estar. Temos que estar. Simbolizando a tua vinda. A tua vinda. Lembrando aquilo que o Senhor fez. Que o Senhor fez. Pela humanidade. Pela humanidade. Onde o Senhor se entregou. Onde o Senhor se entregou. Para que nós fôssemos livres e salvos.
para que nós fôssemos livres e salvos. E assim alcançasse a salvação em Cristo Jesus. E assim alcançássemos a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque Tu és perfeito. Porque Tu és perfeito. Tu és realmente o pão da vida. Tu és realmente o pão da vida. A Tua palavra, A Tua palavra, ela traz vida ela traz vida ao nosso ao espírito. nosso espírito. Pai, Pai, obrigado, Jesus. obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos Graças te damos por tudo por sempre. todo sempre. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor é digno Porque o Senhor é digno de todo louvor, de todo louvor, adoração, adoração, para que a glória do Senhor para que a glória do Senhor resplandeça resplandeça sobre as nossas vidas, sobre as nossas sobre os vidas, nossos corações, sobre os nossos corações, por onde quer que nós vamos. onde quer que nós vamos. Que o Senhor Que o Senhor seja engrandecido, seja engrandecido, exaltado, exaltado, adorado, adorado, glorificado, glorificado, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, a glória de Deus Filho a glória de Deus Filho e a glória de Deus Espírito e Santo. a glória de Deus Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, Eu te agradeço por esse momento por glorioso esse momento glorioso. e peço a Ti, amado Espírito Santo, E peço a Ti, amado Espírito Santo, continua ministrando essa palavra em meu coração continua ministrando essa palavra no meu coração e que eu venha e que eu venha realmente realmente comer comer da carne, da carne, do pão, do pão, comer comer da carne, da carne, do pão, do pão, para que eu tenha vida para que eu tenha vida e beber e beber o suco, o suco, simbolizando simbolizando o Teu o sangue, Teu sangue, para que eu tenha para que eu tenha parte em Ti parte em Ti eternamente. eternamente. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por esse milagre por esse milagre sobre as nossas vidas. das nossas vidas. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, que esta palavra que esta palavra venha ficar no coração de cada um venha ficar no coração de cada e que eles um, possam entender que eles possam entender que o Senhor é o pão espiritual que o Senhor é o pão espiritual e a nossa bebida espiritual, e nossa bebida espiritual, o nosso alimento espiritual o nosso alimento espiritual é a Tua é palavra. a Tua palavra. E a Tua palavra, E a Tua palavra, ela traz vida ela traz vida ao meu espírito. ao meu espírito, Ela traz vida ela traz vida ao meu ao espírito. meu espírito. Ramando Ramalaba Suribikelebe Kalamahasya. Ela traz vida, Senhor. Ela traz vida, A Senhor. Tua palavra traz vida A Tua palavra traz vida, e traz vida ao meu espírito traz vida ao meu espírito eternamente. eternamente. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por esta palavra por maravilhosa essa palavra maravilhosa que o Senhor coloca em nossas que o mãos. Senhor coloca as nossas mãos. Obrigado, Obrigado, porque hoje eu tenho porque hoje eu tenho a oportunidade a oportunidade de crer em Ti. de crer em Ti. Muitos andaram contigo Muitos andaram contigo e muitos deles muitos deles viraram as costas para Ti, viraram as costas para porque Ti não creram em Ti. porque não creram em Ti. Mas nós não convivemos contigo, Mas nós não convivemos contigo. mas temos o conhecimento da palavra. Nós temos o conhecimento da palavra. E através da palavra, E através da palavra nós cremos em Ti nós cremos em Ti. e nós exaltamos o Teu nome, E nós exaltamos o Teu nome. para a glória do Senhor Para a Jesus. glória do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Pai, muito obrigado. O Senhor continua nos guardando, O Senhor continua nos guardando, nos dando livramento nos dando livramento, e nos abençoando nos abençoando em todo o tempo. em todo o tempo. Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é e a bom, sua misericórdia e a sua misericórdia dura para sempre. dura para sempre. Pai, Pai, guarda minha casa, guarda minha casa, minha família, minha família, os meus filhos. Nos dá uma boa noite de Dá sono. uma boa noite de sono. Para quem está aí no Brasil, um bom dia. Para quem está no Brasil, um bom dia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor. A Bruninha vai dar um tchau para vocês. Né? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Que Deus possa estar abençoando você. Tenha um dia aí no Brasil abençoado e tenha uma boa noite aqui no Japão. Que Deus possa estar dando uma boa noite para você. Uma noite de paz, de amor, de alegria. E que o teu coração venha se regozijar na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus no seu coração. Até mais.